Olá, gente. Hoje nós vamos estudar um período da história brasileira que ficou conhecido como Primeira República Brasileira. A gente sabe que o Brasil, quando ele foi descoberto, ele teve um sistema de governo onde quem mandava era Portugal, não é? Quando os portugueses vieram e exploraram as nossas terras, quem mandava era o rei de Portugal. Depois o Brasil passou a ter um rei, não é? Foi proclamada a independência do Brasil em relação a Portugal. E aí nós passamos a ter o nosso próprio rei, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Só que no ano de 1889 a coisa mudou e nós passamos a ter uma nova forma de governo, que se chama república. Esse sistema ele é muito antigo, ele vem lá da Grécia Antiga. É um sistema onde funciona da seguinte maneira: a coisa pública, república, a coisa pública, ela é do conhecimento de todas as pessoas, e as pessoas elas que podem escolher o seu representante. No caso da República Brasileira, da Primeira República Brasileira, o povo poderia escolher os seus próprios representantes, né? Agora nós teríamos um presidente do Brasil. Só, gente, que nessa Primeira República a gente vai ver que não é todo o povo que vai poder escolher esse presidente, não. A gente vai ver aí que algumas pessoas não tinham direito de votar. E a gente vai conhecer quem eram essas pessoas. As mulheres, por exemplo, não tinham direito ao voto. E outras pessoas, outras camadas. Mas nessa Primeira República, a gente vai ter uma nova forma de governo, onde vai ter um presidente, junto com esse presidente vai ter outras pessoas, prefeitos, governadores. Hoje a gente tem uma república, nosso sistema de governo é uma república federativa, ou seja, o Brasil, existe o Brasil, o país, não é? Esse país é governado por um presidente que governa a federação. Junto com ele estão deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, todas essas pessoas governando a república, certo? Cada uma dentro do seu limite e cada uma dentro do seu cargo. Mas o presidente da república, ele não tem plenos poderes. Ele não é como o rei. Ele não pode sozinho governar o país. Para ele decretar qualquer coisa, ele precisa ver como é que os outros estão pensando, saber se realmente vai dar certo, saber se realmente os outros vão concordar. Então, o presidente não tem plenos poderes. Ele é o chefe maior, sim. Ele é o que manda, sim. Ele é o que sanciona as leis, sim. Mas ele não tem plenos poderes. Se alguém quiser contestar o que ele fizer, alguém pode contestar, certo? A Primeira República Brasileira. Em 15 de novembro de 1889, militares, com apoio de importantes grupos políticos, proclamaram que o Brasil era uma república. No ano anterior, em 1888, a escravidão tinha sido abolida. Ou seja, para que o nosso governo pudesse ser uma nova forma de governo, aconteceram vários eventos históricos. Nada foi da noite para o dia, gente. Tudo na história é um processo. Tudo acontece com um determinado tempo. Nada acontece em passe de mágica. A abolição da escravidão e a adoção do regime republicano implicavam uma novidade para a sociedade brasileira.
todos eram iguais perante a lei. Era algo que precisava ser aprendido. Então, nesse momento, a gente vai ter aí uma profunda mudança na sociedade brasileira. As pessoas que eram escravizadas, não é? Os negros passam a ser libertos daquela escravidão que eles tinham. Mas a forma de pensar do povo ainda era a mesma. Então, será que esses negros, após serem libertos da escravidão que eles eram submetidos, será que a vida deles realmente mudou da noite para o dia? Será que hoje as pessoas que têm esse contexto de terem sido descendentes de ex-escravos, será que essas pessoas elas têm os mesmos privilégios da classe? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Será que nós, brasileiros, vivemos realmente em um lugar que não existe racismo, em um lugar que não existe nenhum tipo de preconceito? É uma coisa a se pensar. A gente sabe que não é assim. Que ainda existe muito racismo, que ainda existe muito preconceito, que ainda existe muita discriminação, não é? E aí a gente vê nesse momento que na história nada é resolvido em passe de mágica. Tudo é processo. A luta para fazer valer na prática os valores republicanos não foi fácil. Sobretudo porque a vida política do país era dominada por oligarquias e os coronéis nos municípios controlavam o voto da população. No entanto, a sociedade brasileira vivenciou revoltas populares, rebeliões militares e greves de trabalhadores. A economia cresceu com a produção do café e a vida urbana se desenvolveu, mas as injustiças sociais permaneceram. Então a gente vai ver aí que muitas coisas, muitos fatos aconteceram nessa primeira república, mas a gente vai ver também que as injustiças, a desigualdade social continuou e as pessoas tiveram que lutar bastante, às vezes dando a sua própria vida em prol dessa luta pela justiça social, por viver, por ter o direito de viver e viver de forma digna. Ao longo dos anos 1920, ocorreram crises políticas e movimentos de oposição. Em 1930, um movimento civil e militar, chamado de Revolução de 1930, pôs fim à Primeira República Brasileira. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa Primeira República a partir de agora, certo? Maria Lacerda de Moura, desde jovem, era crítica da sociedade em que vivia. Ela nasceu em 1887, na cidade de Manhuaçu, Minas Gerais. Em casa, ouvia seus pais conversarem sobre as injustiças sociais do Brasil. Aos 16 anos de idade, formou-se na escola normal e passou a trabalhar como professora na cidade de Barbacena. O que era essa escola normal? Essa escola normal, gente, ela era equivalente ao ensino médio profissionalizante. Ela formava professores para o ensino primário, equivalente aos primeiros anos do ensino fundamental dos nossos dias. Então, a pessoa que tivesse formação nessa escola normal, que era como se fosse um ensino médio profissionalizante, ela podia dar aulas, ela podia exercer a profissão de professora, certo? Não existia ainda a exigência de ter faculdade. E aí essa mulher, esse sujeito histórico,
Essa mulher, ela foi comprometida com a educação. Ela fundou na cidade a Liga contra o Analfabetismo e incentivou mulheres da região a construírem casas no sistema de mutirão. Casou-se aos 17 anos. Então a gente vai ver aí um sujeito histórico, uma mulher à frente de seu tempo, mesmo sendo de uma classe privilegiada, branca, onde ela pôde realmente estudar. Mesmo sendo dessa classe, ela lutou contra as injustiças sociais e fez acontecer, e fez alguma coisa para mudar aquela realidade daquele momento que ela viveu, certo? E aí a gente vai para próximo item. Construindo a República. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil, pondo fim ao regime imperial. Deodoro teve o apoio do exército e da oligarquia cafeeira de São Paulo e convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para redigir uma nova Constituição. Então, a partir de 1889, o Brasil saía de um império e era proclamada uma república, uma nova forma de governo. E essa república, ela teve o apoio de algumas pessoas. E essas pessoas eram um grupo de pessoas ricas, pessoas que dominavam o cenário financeiro. Esse grupo de pessoas era conhecido como oligarquia, que é um grupo de pessoas que domina a política ou a economia de uma religião. Oligarquia, arquia significa poder, oli significa os melhores. Ou seja, essas pessoas que faziam parte, que compunham a oligarquia, elas eram conhecidas dentro da sociedade como os melhores, os mais altos, os que estavam acima, os que tinham dinheiro, certo? Então, era uma classe branca privilegiada. Então, o que a gente percebe aí? Que a República Brasileira, ela não foi, de fato, uma grande mudança para o Brasil. O Brasil não tinha mais escravidão, o Brasil não tinha mais um rei que mandava e desmandava. Agora nós temos uma república. Ficou tudo lindo e maravilhoso. Não ficou tudo lindo e maravilhoso. Continuava havendo injustiça social. E quem continuava dominando o cenário político eram os brancos privilegiados. A classe branca rica, a elite, a oligarquia do país. Mas como seria organizada a República? As oligarquias de São Paulo, Minas Gerais e outros estados defendiam o modelo federalista como dos Estados Unidos, em que os estados têm grande autonomia. O que é autonomia? Capacidade de mandar. Então, eles defendiam que a nossa república fosse semelhante à dos Estados Unidos, onde cada estado pudesse ter o seu poder de mandar. Se fosse adotado o federalismo, as oligarquias teriam amplo poder para governar seus estados. Não interessava a elas o poder centralizado na capital do país, como ocorria no tempo do Império. Então, para eles, era importante que cada estado brasileiro tivesse o seu representante e que esse representante pudesse realmente exercer o seu poder sem ter que estar dando, sem ter que acatar somente o que o poder central permitia. Em 24 de fevereiro de 1891, a nova Constituição do Brasil foi promulgada, ou seja, foi colocada em prática. O país se tornou uma república federativa
com os poderes divididos em executivo, legislativo e judiciário. Deodoro da Fonseca foi eleito pelos constituintes como o primeiro presidente da República. Então, a gente vai ver aí que o Brasil passou por uma grande mudança, onde foi tirado um rei e agora nós temos aí um presidente da República. Governo Deodoro. No governo Deodoro existiram muitos conflitos. O Brasil era um país basicamente agrário, ou seja, um país onde praticamente a nossa economia vinha toda da agricultura. O principal produto de exportação era o café. Nessa época, o café era o produto principal que se fabricava, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, criou um plano para industrializar o país. Ou seja, ele queria colocar indústrias no nosso país, já que o Brasil era predominantemente um país agrário, um país que vivia da agricultura. Em 1890, ele permitiu que bancos emitissem dinheiro e o emprestassem a pessoas que se comprometessem a abrir uma empresa. Se o empréstimo não fosse pago, o governo federal assumiria a dívida com o banco. Rui Barbosa acreditava que dessa maneira muitas indústrias surgiriam no Brasil. Então era essa a tática dele, né? Fazer com que o Brasil se industrializasse. Os resultados foram desastrosos para a economia brasileira. Muitas pessoas tomaram empréstimos, abriram empresas que só existiam no papel e colocaram as ações delas para serem negociadas na Bolsa de Valores. No final das contas, descobertas as fraudes, quem comprou as ações perdeu tudo. A política econômica do governo de Deodoro ficou conhecida como encilhamento e resultou em uma grave crise econômica e na chamada inflação, ou seja, a alta constante e acelerada dos preços das mercadorias. Os trabalhadores foram os mais prejudicados, ou seja, o Rui Barbosa, na tentativa de industrializar o país, fez uma bola de neve, porque as pessoas pediam dinheiro emprestado, abriam empresas que nem existiam, essas empresas eram vendidas e as pessoas acabavam tendo dívidas, as empresas não existiam, não desenvolvia o país, a industrialização não desenvolvia e as pessoas ainda ficavam devendo. Então, não surtiu efeito. Essa política do encilhamento é uma expressão usada entre os adeptos do hipismo. Encilhar é equipar o cavalo para a corrida. Na época, a expressão foi usada, entre outras razões, porque a política econômica de Rui Barbosa deu início a uma corrida especulativa na Bolsa de Valores. Floriano Peixoto, A República pela Espada. Em 3 de novembro de 1891, 8 meses depois de ser eleito, Deodoro tentou impor uma ditadura no país. Ditadura, a gente sabe que é uma forma de governo, onde só quem manda é aquela pessoa que está no poder, todas as outras pessoas estão subordinadas, são obrigadas a pensar igual àquela pessoa, a agir igual àquela pessoa. E quem não fizer isso, não se dá bem. Acaba às vezes, muitas vezes, morrendo. Ele não soube lidar com as críticas dos parlamentares e dos jornalistas. A manobra não teve apoio do seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Não teve o apoio do Exército e nem da Marinha. Em 22 de novembro, Deodoro da Fonseca renunciou à presidência da República. O vice-presidente Floriano Peixoto assumiu o seu lugar. O novo presidente estava determinado a consolidar a República no Brasil.
Para isso, ele contava com o apoio do Exército, das oligarquias de São Paulo organizadas no Partido Republicano Paulista. Os grupos de republicanos radicais do Rio de Janeiro também o apoiaram. Desse modo, ele pôde enfrentar duas grandes revoltas: a crise econômica gerada pelo encilhamento, além de grupos republicanos de oposição e monarquistas que queriam a volta do Império. Então, gente, vocês percebam aí que a coisa não estava fácil na Primeira República. O Deodoro da Fonseca não teve uma boa representatividade, não é? E aí ele passou a ter uma oposição muito grande das pessoas. Desse modo, o seu governo, passando por essa oposição, enfrentou uma grande crise. E a gente vai ver quais foram as consequências dessa crise que esse governo de Deodoro da Fonseca teve que enfrentar. Revoltas no mar e na terra. A primeira revolta do período republicano ficou conhecida como Revolta da Armada. No início de setembro de 1893, almirantes amotinados exigiram a convocação de eleições presidenciais. Eles levaram os navios de guerra para a Baía de Guanabara e apontaram os canhões contra as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Nesse mesmo ano, ocorreu no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista. Republicanos e federalistas travaram luta sangrenta pelo controle político do Estado. Contando com a ajuda de Floriano Peixoto, o Partido Republicano rio-grandense saiu vitorioso. Floriano Peixoto encerrou seu governo com a República consolidada. Ganhou de seus admiradores o apelido de Marechal de Ferro. As eleições presidenciais de 1894 deram vitória a Prudente de Moraes. Em 15 de novembro desse ano, o militar Floriano Peixoto passou a faixa presidencial para o civil Prudente de Moraes. Então, vocês veem que as coisas elas iam acontecendo de uma forma rápida. A gente lê, acha que é de uma forma rápida. Mas a gente tem que lembrar que tudo na história é um processo. E tudo que estava acontecendo era novo. As pessoas estavam tendo uma nova forma de governo. Então, os apoiadores dessa nova forma de governo, que era a elite, a oligarquia, se eles vissem que aquele representante não estava sendo de acordo com o que eles desejavam, eles tiravam mesmo, como que foi com o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal foi o primeiro presidente, depois ele não satisfez aquelas classes, as classes não estavam satisfeitas com seu governo, e aí quem assumiu o poder? Floriano Peixoto. Depois de Floriano Peixoto, teve várias revoltas, não é? Revoltas de insatisfação popular, e aí aconteceram eleições presidenciais que deram vitória ao presidente Prudente de Moraes. No Brasil, existiu uma coisa chamada República das Oligarquias, ou seja, a república onde quem vai mandar são os grupos, a elite, aquelas pessoas que têm um determinado poder financeiro. As oligarquias, aquelas pessoas que eram ditas como as melhores da sociedade, os mais ricos, os mais abastados. No Brasil da Primeira República, os fazendeiros dominavam a política no país. Eles formavam as oligarquias estaduais. Naquela época, as oligarquias mais poderosas eram as de São Paulo e Minas Gerais. A nova Constituição, promulgada em 1891, garantiu aos brasileiros direitos políticos, como de votar e ser votado, embora mulheres, analfabetos, entre outros, fossem excluídos desse direito.
Então, a gente vai ver aí que os brasileiros agora podiam votar e ser votados. Mas a gente vai ver também que não eram todos os brasileiros. Era uma pequena parte, uma mínima parte. Por quê? Porque mulheres, analfabetos, pessoas indígenas, negros, pobres, eles não podiam votar. Então, quem votava? Homens brancos e ricos. É preciso observar algo muito importante. O sistema político não garantia que o voto representasse a vontade dos eleitores. O Brasil ainda não contava com a justiça eleitoral e as eleições eram organizadas pelos políticos poderosos, chamados de coronéis em seus municípios. Hoje nós temos uma justiça eleitoral, existe todo um trâmite, toda uma organização para que as eleições aconteçam. Eu fui presidente de sessão eleitoral e é uma responsabilidade imensa, porque você tem que colocar todas as coisinhas, todos os pingos nos is, não pode faltar nenhum documento, a urna você tem que verificar do início ao fim. Existem várias regrinhas no momento da votação, mas naquele período, gente, não existia isso. Não existia presidente mesário de justiça eleitoral, não. Nem existia esse órgão, justiça eleitoral. Então, a votação, imaginem aí, a votação acontecia muita fraude, muita roubalheira, muita coisa errada, certo? É preciso observar isso, que não existiu uma organização eleitoral nesse período. Coronelismo e oligarquia. O voto não era secreto. Hoje a gente vai lá, vota na nossa urna e o nosso voto teoricamente é secreto, né? Porque a gente vota, mas a gente não tem a obrigação de falar em quem votou. O coronel organizava as eleições do município e exigia que os eleitores votassem nos candidatos indicados por ele. Ou seja, eu tenho uma fazenda, eu sou um coronel, eu tenho uma fazenda cheia de pessoas pobres que trabalham para mim, e essas pessoas todas vão ter que votar em quem eu quiser, em quem eu mandar elas votarem. Por quê? Porque se elas não votarem, elas vão perder os seus empregos e vão ficar no olho da rua. Então, o coronel era essa figura, certo, gente? Era o chamado voto de cabresto, ou seja, o que é o cabresto? É aquilo que a gente coloca no animal e fica pegando o animal para que ele não se solte. Então, o voto de cabresto era isso. O fazendeiro tratava os seus funcionários como animais e essas pessoas tinham que obedecer a tudo que ele fizesse, a tudo que ele dissesse, a tudo que ele mandasse. O coronel também fazia a ata da eleição. As fraudes eleitorais eram frequentes e era muito difícil um candidato de oposição ser eleito. Se algum candidato de oposição às oligarquias conseguisse se eleger, a comissão verificadora de poderes não lhe dava o diploma. Ou seja, quem ganhava as eleições era quem eles quisessem. E mesmo que os que eles não quisessem ganhassem, eles não deixavam. Porque eles iam lá e rasgavam os votos, queimavam os votos, sumiam com tudo, com as urnas. Então, eles faziam realmente o que eles queriam. Não existia justiça eleitoral, meu povo. Existia uma tal de uma comissão verificadora de poderes. E essa comissão trabalhava para eles, para o que eles queriam, para o que eles quisessem. Embora o voto fosse de cabresto, o coronel ainda precisava ter prestígio político junto ao eleitorado. Para isso, ele contava com o apoio financeiro do governador do estado, chamado na época de presidente do estado, para realizar obra pública, construir estrada, ponte. Então, esse coronel, ele tinha um apoio. O governador do estado dele
fosse lá ele onde ele fosse lá ele onde ele morasse. Criou-se, assim, uma relação de dependência entre o presidente de cada estado e os coronéis dos municípios. O coronel apoiava os candidatos indicados pelas oligarquias nas eleições e, em contrapartida, o presidente do estado liberava verbas para a construção de obras nos municípios. Então, percebam que a coisa, apesar de ter mudado a forma de governo, não trouxe realmente mudanças para a maioria dos brasileiros. Agora a gente vai ver aí uma característica da Primeira República que ficou conhecida como política dos governadores ou política do café com leite. Por que essa república ficou conhecida como República do Café com Leite? Vamos entender. O presidente Campos Salles, eleito em 1898, propôs um grande acordo com as oligarquias estaduais. Por um lado, o presidente não iria interferir na política dos estados. Por outro, os presidentes dos estados, por meio de suas bancadas de deputados federais e senadores, deveriam apoiar politicamente o presidente da República. Então, era esse o acordo que Campos Salles, o presidente da época, em 1898, estava propondo. O presidente não iria interferir nos estados, mas, em contrapartida, os estados também deveriam apoiar esse presidente. O resultado é que, durante a Primeira República, as oligarquias estabeleceram apoios mútuos. Coronéis, presidentes dos estados, presidente da República. O presidente Campos Salles chamou esse sistema político de política dos governadores, ou ainda política dos estados. Quando era chegado o momento de escolher o candidato a presidente da República, os dois partidos políticos mais fortes do país, o Partido Republicano e o Partido Republicano Mineiro, entravam em um acordo e lançavam um nome para disputar a eleição. O domínio nas eleições presidenciais por esses dois partidos ficou conhecido como política do café com leite. Ou seja, na época, gente, eles fizeram um acordo onde cada presidente que era para ser escolhido, esse presidente ele iria vir de dois partidos, do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro, ou seja, Minas Gerais e São Paulo. Eles revezavam no poder, eles trocavam o poder. Uma hora era o presidente de Minas, uma hora era o presidente de São Paulo. Uma hora era um presidente de Minas, outra hora era o de São Paulo. Era um que vinha de São Paulo. Ou seja, o presidente da República tinha que ser um candidato que era de Minas Gerais, outra hora ele tinha que ser um candidato que era de São Paulo. E assim eles iam revezando o poder, e esse poder revezado ficou conhecido como política do café com leite. Mas por que, professora? Por que ficou conhecido como política do café com leite? Por quê? Porque São Paulo era o maior produtor de café da época e Minas era o maior produtor de leite, de fazendas de gado leiteiro. Então, café com leite, política do café com leite, por quê? Porque eles elegiam políticos de São Paulo que dominavam o café e elegiam políticos de Minas Gerais que dominavam o cenário da venda de leite. Então, por isso, política do café com leite, ok?